Boa noite a todos. Primeiro eu queria pedir desculpa a todos pelo atraso, que a gente estava em reunião com o prefeito e o vice-prefeito discutindo sobre o reajuste salarial dos servidores. O senhor secretário fará a chamada dos vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 25ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 70/2013, Darley Gomes de Moraes, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa desta colenda casa, ouvido o douto plenário, que seja encaminhado o expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a possibilidade de construir uma sede para o grupo de jongueiros da Cachoeira de Arrozal, em Arrozal, terceiro distrito deste município. O Grupo Jongueiros da Cachoeira de Arrozal foi fundado pelos troncos descendentes da Fazenda da Cachoeira, tendo como marca o ano de 1895. Para os jongueiros, a sede seria um ponto de encontro criado para manter a cultura viva e uma conquista dos afrodescendentes para manter as suas raízes e sua cultura. Sala das Sessões, 13 de maio de 2013, Darley Gomes de Moraes, vereador. Requerimento número 71/2013, Enderson da Silva, eco-estacato, vereador desta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa desta casa, ouvido o douto plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, para que seja implementado um sistema de entrega de correspondência em toda a extensão territorial do bairro Rosa Machado neste município. Devido aos atrasos na entrega das correspondências, vem provocando assim diversos transtornos àquela comunidade. Dentre eles, a falta da possibilidade dos pagamentos serem efetuados na data correta, ocasionando desta forma multas na grande maioria dos casos. Sala das Sessões, 13 de maio de 2013, eco-estacato, vereador. Indicação número 333/2013, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente analisar a viabilidade de instalação de um telecentro de acesso à internet no bairro Varjão, aproveitando inclusive o espaço já locado para a Prefeitura Municipal de Piraí, onde são ministradas aulas de música. O bairro Varjão já conta com o importantíssimo projeto Piraí Digital, que oferece gratuitamente o sinal de internet, contudo, ainda, as pessoas não possuem computadores e o telecentro seria também mais um local de interação social. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, aguardo medidas para o seu pronto atendimento. Indicação número 334/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja determinada a secretaria competente a implantação de um sistema de semáforos na Praça Independência, na rodoviária, para a entrada e saída de veículos para o centro da cidade e também na rodovia municipal deste município. Nossa rodoviária atende a diversas empresas de ônibus com inúmeras linhas, com tráfego constante de entrada e saída de veículos de grande porte, além do aumento do fluxo de veículos de passeio na RJ 145 nos dois sentidos, e também para o centro de Piraí. Ressaltando que a instalação da sinalização luminosa evitará acidentes automobilísticos naquele local. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, aguardo assim o seu pronto atendimento. Indicação número 335/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a execução de obras de drenagem e asfaltamento na rua IP Amarelo, na sede deste município. Esta rua é
perpendicular à Rua Capitão Manuel Torres, já asfaltada. É uma rua de pequena extensão e está em fase de construção de várias residências, ressaltando que nesta rua atualmente reside um bom número de famílias que carece destes serviços de infraestrutura, razão pela qual apresenta a presente proposição esperando do chefe do Executivo as providências cabíveis. Sala das Sessões, 13 de maio de 2013. Indicação número 336/2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior Rocha, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a possibilidade de substituir por lâmpadas vapor metálico 400 watts as lâmpadas existentes em toda a extensão do bairro Ponte das Laranjeiras, primeiro distrito deste município. Hoje o local acima em referência, encontra-se com iluminação precária e, como é muito grande o fluxo de pedestres naquela localidade, torna-se necessário que se faça a substituição das lâmpadas. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para atendimento a esta justa reivindicação. Sala das Sessões, 13 de maio de 2013, Júnior Rocha, vereador. Indicação número 337/2013, João Roberto Ladeira, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, junto à secretaria competente, a instalação de quebra-molas em todo o contorno do Lago do Caiçara, no bairro Caiçara, primeiro distrito deste município. Em toda a sua dimensão, motoqueiros e condutores de veículos estão usando esta via para praticarem corridas ou excederem o limite de velocidade. Já que no devido local não existe um patrulhamento constante, faça o exposto, aguardo do excelentíssimo senhor prefeito providências cabíveis para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 13 de maio de 2013, João Roberto Ladeira, vereador. Indicação número 338/2013, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja refeito o canal de 5 metros de comprimento que serve para receber águas pluviais em frente à fazenda Leite de Rosas, número 210 ao número 244, no bairro Caiçara, neste primeiro distrito. A construção da antiga feita em frente à fazenda não avaliou a forte quantidade de chuva que cai na região em dias de verão. Foram colocados na época manilhas com espessura inferior à quantidade de água que desce dos morros. Com isso, a garagem em frente da residência desta fazenda fica alagada e uma altura de 1 metro de água em dias de chuva, conforme constatado por este vereador. Tal reivindicação, sendo atendida, facilitará aos moradores e visitantes de outras comunidades uma melhor qualidade de vida. Faça o exposto, aguardo o excelentíssimo senhor prefeito municipal as providências cabíveis para o seu pronto atendimento. Indicação número 339/2013, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja determinada à secretaria competente a possibilidade de sinalizar em sentido único o Lago do Caiçara, na Caiçara, primeiro distrito deste município. Hoje o lago é trafegado em 2 sentidos e a largura da rua que contorna o lago é de aproximadamente 3 metros, o que impossibilita a passagem de 2 veículos, obrigando um dos 2 condutores voltar de marcha ré até um dos trechos mais largos, um na prainha e outro na cachoeira. Certo de poder contar com a atenção do excelentíssimo senhor prefeito, aguardo providências cabíveis. Indicação número 340/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que esse determine junto à secretaria competente a necessidade de melhoria de iluminação pública desde o centro de eventos do bairro Ponte das Laranjeiras até a entrada da Toca do Lobo, neste primeiro distrito. Esta reivindicação vem de encontro aos reclamos dos moradores em virtude da iluminação ineficiente, causando com isso insegurança às pessoas que por ali circulam. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Indicação número 341/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine junto à secretaria competente a construção de uma pista de skate em Arrozal. A prática de esporte vem crescendo entre as crianças e os jovens. Daí, o pedido da referida obra, que irá proporcionar lugar apropriado com segurança para a realização de mais essa alternativa de lazer, com o objetivo de incentivar a atividade física e dar mais qualidade de vida aos nossos munícipes. No distrito de Arrozal, a sugestão é utilizar uma das quadras e transformá-la em pista. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de Sua Excelência, o senhor prefeito, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 13 de maio de 2013, russo,
vereador. Indicação número 342/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine junto à secretaria competente a viabilidade da reforma da calçada na Avenida Tancredo Neves, antiga Beira Rio, no centro deste primeiro distrito. Esta reivindicação vem de encontro aos reclamos dos moradores pela falta de manutenção, com alguns trechos com guarda-corpo e pisos quebrados, causando com isso insegurança às pessoas que por ali circulam. Em consequência das chuvas, alguns pontos estão em processo de erosão, comprometendo toda a sua estrutura. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 13 de maio de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 851/2013, projeto de lei número 19/2013. Relatores, Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para o exame das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos, reunidas veio o projeto de lei número 19/2013, de autoria dos senhores vereadores Enderson da Silva, o Eco Estacato, e Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal do Motociclista, no âmbito do município de Piraí. Com a criação da Semana Municipal do Motociclista, o objetivo é a contribuição para o crescimento da economia local e a divulgação do nome do município pelo Brasil. Criação de campanhas educativas de conduta no trânsito vai ser outra meta importantíssima a ser alcançada com a aprovação do projeto de lei número 19/2013. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes do presente projeto de lei, em exame, já se encontram apontados em seu artigo 3º, que correrão por conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada, atendendo assim ao que dispõe a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. O projeto, portanto, atende perfeitamente os objetivos a que se propõe, ajudando-se a sua formalização aos aspectos constitucional e legal, além de atender aos propósitos da oportunidade e conveniência, não havendo óbice à sua aprovação. Conclusão do relator, pela aprovação do projeto de lei número 19/2013, de acordo com o texto de sua apresentação. Sala das Comissões, 13 de maio de 2013. Conclusão das comissões as conclusões dos ilustres relatores. Ofício número 053/2013, da APAI de Piraí para o excelentíssimo senhor Wilden Vieira da Silva Prico, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Presente senhor, cumpre-nos encaminhar a Vossa Excelência o relatório de atividades desenvolvidas no exercício de 2012 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraí, a APAI de Piraí, bem como o relatório contábil de notas explicativas. Sendo que nos cumpre para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe protestos de elevada estima e consideração, desafiando os limites, diminuindo as diferenças. Atenciosamente, Célia Regina Buroque de Souza, presidente da APAI Piraí. Ofício CCI/PMP, número 035, ao excelentíssimo senhor Wilden Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos de Vossa Excelência a disponibilização do auditório da Câmara Municipal de Piraí, dos equipamentos de som, data show, um microcomputador e também um funcionário para fazer a abertura da cerimônia no dia 29 de maio de 2013, às 10 horas, para a realização da audiência pública, cuja finalidade é a avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2013 e elaboração e discussão da proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2014. Aproveitando o ensejo, convidamos Vossa Excelência e seus dignos pares e funcionários a participarem da mesma. No aguardo da resposta, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Lenilda Braga Rodrigues Porto da Silva, coordenadora de controle interno. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Primeiro, eu gostaria de comentar e destacar
essa nova etapa da Câmara Municipal de Piraí, na qual, a partir de hoje, nessa casa, numa demonstração de total democracia, né, e entendimento com o que o cidadão espera de uma casa legislativa, passa a transmitir a partir de hoje as sessões plenárias online. Isso é, a meu ver, um grande ganho para todos nós, cidadãos. A partir desse momento, e aqueles que, porventura, tenham dificuldade de vir, de estar presente, de participar das sessões, poderão estar participando, né, através de seus computadores, em casa, ou na casa de amigos, enfim, dando também uma contribuição maior, porque é fundamental, é de tamanha e de grande importância que o povo participe, que o povo esteja presente, que o povo se comunique, que o povo se coloque, né? Por isso eu ressalto aqui esse grande passo, parabenizo ao presidente, aos demais colegas que tiveram a iniciativa, que deram a partida, né, para esse momento histórico nesta casa. Eu queria comentar a respeito de algumas indicações. Nós, ao longo do meu mandato passado, durante 4 anos, eu fiz muitas indicações aqui, dentre elas, várias foram atendidas, muitas delas foram atendidas, algumas não, por motivos diversos, por falta de recursos, por falta de tempo, por falta de conhecimento técnico, às vezes, do corpo, né, administrativo, enfim. De qualquer forma, eu observo que muitas dessas indicações têm sido refeitas por alguns colegas. E eu, ao contrário do que se assistia no passado nessa casa, alguns desses colegas se sentiam agredidos, ofendidos, né? Eu, ao contrário disso, fico feliz, apesar de não ter sido atendido no mandato passado. Eu vejo que outros colegas agora estão fazendo indicações, se não iguais, similares, e com a grande esperança, a possibilidade de serem atendidas. Dessa forma, estaremos atendendo ao cidadão, né? A questão não é pessoal, a questão é de interação, e nós devemos, então, atender ao munícipe. Ressaltar que, dentre essas indicações, o vereador Russo hoje fez uma ali a respeito da calçada, nós fizemos uma indicação dessa no ano passado, e um trabalho foi feito. Alguns trechos foram contemplados, mas, infelizmente, as chuvas vieram novamente, a elevação do rio, esse vai e vem do rio Piraí, hoje já não vai nem vem tanto como ia no passado, né? Hoje praticamente virou uma lagoa, mas isso faz realmente com que haja erosão e a necessidade constante de se continuar dando manutenção. Mas eu quero destacar aqui as indicações que são feitas no que diz respeito às questões de segurança viária, sinalização e segurança viária. O nobre vereador Alzimiro acaba de indicar aqui a implantação de um sistema de semaforização aqui próximo à rodoviária. Esse pedido já foi feito nessa casa durante 4 anos, no meu mandato passado, que eu tenho conhecimento. E no mandato anterior, me parece que um outro vereador já teria feito também. Eu penso que é passada a hora de nós colocarmos em prática, de nós efetivamente realizarmos o que tem que ser realizado. Foi contratado um projeto no mandato passado, um projeto que foi elaborado por uma empresa especializada na área de segurança viária, que contemplava também não só a sinalização viária, mas também itens de mobilidade, que viabiliza a trafegabilidade não só de veículos, mas também de pessoas. E esse projeto, até a data de hoje, até a presente data, não foi colocado em prática, não foi executado. Eu tenho certeza absoluta que essa Câmara está à disposição do Executivo para tentar ajudá-lo a efetivamente conseguir concluir esse processo. Ainda que nós tenhamos que ir a Brasília, ainda que nós tenhamos que buscar recursos com deputados, com os amigos que nós temos, e todos nós temos aqui relacionamento, eu acho que era o que deveria ser feito, deveríamos nos unir e tentar buscar uma solução. Porque o que não dá mais, senhores, na minha opinião, com todo respeito ao Executivo, é nós passarmos aqui mais 4 anos
pedindo para colocar um quebra-mola aqui, um semáforo ali, uma placa ali, contramão aqui. A cidade, Piraí, cresceu. O número de veículos hoje é 3 vezes maior do que era 10 anos atrás. Então não dá mais para a gente ficar no jeitinho e tocando no jeitinho. Nós temos que ter atitude, ainda que algumas dessas atitudes pareçam, no primeiro momento, antipáticas, ainda que politicamente não traga frutos, mas são ações que deverão ser cometidas. Então, eu valorizo, ressalto aqui, destaco novamente as indicações, mas penso que nós estamos... É um momento de redundância, nós estamos falando a mesma coisa o tempo todo. Nós estamos repetindo a mesma coisa todas as semanas. Não dá. Nós temos que ser mais práticos, nós temos que realmente cobrar, e eu farei isso, até pelo bom relacionamento que temos com o Executivo. Sabemos da intenção do Executivo de fazer o melhor, né? O que não significa que nós não tenhamos que cobrar. Vamos cobrar. Senão nós vamos passar mais 4 anos aqui pedindo para se implantar quebra-molas. Gostaria também de destacar que hoje eu li uma matéria no jornal que me deixou indignado. Eu, na verdade, até agora não entendi a matéria. Eu preciso até depois avaliar com mais calma e consultar até o responsável pelo texto, onde ele relata aqui que uma determinada prefeitura... Eu vou ler o texto para vocês. Foi uma manhã para lá de especial, nesta segunda-feira, 22 de abril. Os varredores de rua que prestam serviço para a Prefeitura X viveram momentos de muita emoção. A partir de agora, mais de 150 funcionários terão carteira assinada. E todos os direitos trabalhistas, como fundo de garantia, férias e 13º, respeitados e garantidos. O novo regime dos varredores de rua contempla ainda outros benefícios. Os trabalhadores agora estão uniformizados, com todos os materiais necessários para o desempenho de suas funções. Mais adiante, eu nunca imaginei que fosse receber uma carteira assinada na vida. Muito obrigada, meu filho. Que Deus te abençoe. Muito obrigada mesmo, disse emocionada a funcionária X, que trabalha há 50 anos e nunca teve um direito trabalhista. Isso é uma cidade vizinha, tá, gente? Próxima aqui da nossa Piraí. 50 anos de trabalho, nunca teve uma carteira assinada, prestando serviço para uma prefeitura. Eu chamo a atenção para o fato do quanto nós precisamos ainda evoluir. Nós precisamos crescer. O regime escravagista não acabou. Ele continua ao nosso lado. Não há como você sustentar, você manter uma pessoa, né, trabalhando e lhe prestando serviço durante toda uma existência, sem que essa pessoa tenha direitos. Agora, no final da vida, ela recebe uma carteira assinada. Então, são coisas para a gente refletir, pensar. Nós temos evoluído, temos crescido muito, nós avançamos muito, nós tivemos vários slogans de impacto no nosso município nos últimos anos. Qualidade com modernidade de vida, caminhando a passos largos, vários, e muito bem elaborados, e acho que todos eles dando um real sentido, né, àquilo que foi criado, que foi estabelecido como diretriz administrativa para o nosso município. Mas nós precisamos, mais do que isso, nós precisamos ter a responsabilidade e saber que ao nosso lado isso continua acontecendo. Temos que estar atentos. Muito obrigado, senhores. Uma boa noite. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Também faço uma parte com o vereador Charles, né, para parabenizar essa ação implementada por nós, vereadores, de dar oportunidade para quem não tem possibilidade de vir até a Câmara para assistir às sessões. Pessoas que estão em casa agora têm essa oportunidade. Chegaram no trabalho, muitos
têm a possibilidade e estão aqui. E outros que não têm também passarão a ter, a partir de hoje, de uma forma até mais confortável. E desejar boa sorte para o Paulo, que ele consiga fazer um bom trabalho e que nós possamos colher bons frutos dessa ação. Aproveito também a oportunidade para deixar uma mensagem muito importante para todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. A presença de vocês é muito importante. A internet vai ajudar, sim. A gente vai ter notícias de que teremos muitas pessoas nos assistindo, fazendo parte do que está acontecendo exatamente agora. Mas nada melhor do que o olho no olho para a gente ter as verdades, né? Ter todas as formas de comunicação presente. Enfim, deixo também uma outra mensagem bacana, considero, em relação a todos os vereadores que estão presentes aqui. Quando foi proposto essa forma de comunicação entre a nossa população e a Câmara de Vereadores, todos, sem exceção, fizeram um esforço para que isso acontecesse. Está aí a prova mais do que clara de que nós queremos transparência. Obrigado. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Aproveitando esse novo meio de comunicação, né, que é a Web Câmara, gostaria de passar uma informação para que tenhamos mais cuidado no dia a dia, né? Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, de 1º de janeiro até 4 de maio, foram notificados mais de 150 mil casos suspeitos de dengue em todo o estado, com 18 óbitos, sendo que na cidade do Rio de Janeiro, 8 casos, Magé, Volta Redonda, Petrópolis, São Gonçalo, Duque de Caxias, Pinheiral, né, Barra Mansa, com 1 óbito, cada uma dessas cidades. Os dados de casos notificados foram compilados pela Secretaria de Estado de Saúde, né, a partir de informações inseridas no sistema pelos municípios. Dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, 29 estão em epidemia. Estão em situação de epidemia de dengue os seguintes municípios: Paracambi, Mendes, Vassouras, Valença, Pinheiral, Volta Redonda, Barra do Piraí, Rio das Flores, Resende, Barra Mansa e Piraí. Também foi citado nessa informação deles, ó. O ambiente doméstico concentra 80% dos focos. Em uma ação inédita no país, o projeto da Secretaria de Estado de Saúde vai distribuir 10 mil smartphones aos municípios para transmissão de dados de dengue em tempo real. O objetivo é garantir que os municípios consigam acompanhar em tempo real o trabalho dos agentes de epidemia na busca por focos do mosquito transmissor. A tecnologia vai agilizar a elaboração dos relatórios, né, com os dados coletados e permitir que o tempo de resposta para implementação de ações de combate à dengue e atendimento aos pacientes seja feita mais rápido nos pontos onde houver necessidade. Eu sei que a incidência é maior, principalmente na época do verão, mas nunca é tarde para a gente estar sempre falando sobre o assunto, porque o novo verão vai chegar. Então, não é porque está vindo aí o inverno, que acredito eu que, né, nessa época diminui, né, que a gente não vai falar sobre o assunto, né? A gente tem que se preparar
para o próximo verão aí, para que não aconteça o que está acontecendo hoje. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, por presente. Eu parabenizo aqui nós, vereadores, a mesa diretora da Câmara, por mais essa oportunidade de proporcionar à população piraiense que vários que têm o computador em casa possam realmente acompanhar toda a atividade parlamentar dessa Casa Legislativa. E também tivemos um pouco de atraso no início dessa sessão. O nosso prefeito esteve lá passando um balanço da viagem dele dessa semana passada em Brasília. Foi um balanço extremamente positivo. Ele esteve lá em Ministério da Saúde, Ministério da Educação, esteve na NTT providenciando sobre a passarela as passarelas que têm que ser feitas aqui no município de Piraí, as reformas das escolas, que a gente sempre eu fico sonhando, porque eu acho que a educação é o melhor caminho para que a gente consiga dar à nossa população mais carente o direito de saber para poder competir no mercado de trabalho e se tornar um cidadão digno, poder, inclusive, influenciar também nas suas escolhas políticas e saber como é que vai conduzir esse município. E isso ele passou a NTT, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. O Ministério da Saúde teve no Ministério da Integração Nacional, que é sobre as chuvas de 7 de fevereiro, que ele vai conseguir uma série de recursos para poder fazer algumas obras dos desastres que ocorreram no dia 7. E hoje, realmente, o sistema nosso, devido à velocidade da informação e da informática, todos esses processos é através do processo digital, é tudo através online, diretamente com os ministérios em Brasília. Isso até depende de um treinamento que ele está treinando todos os servidores da Prefeitura, dando um curso de extensão para que eles estejam preparados para que a gente busque esses recursos lá. Teve reunião com o pessoal da Nova Dutra e mais a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que hoje é a fiscalizadora das concessões da rodovia Presidente Dutra, e trouxe boas notícias realmente em todos os aspectos, inclusive dizendo que também vai ter uma verba para fazer mais uma estação de tratamento de esgoto sanitário. Provavelmente deve ficar ali naquela área onde é o Tutucão. Avisou para a gente que vai ter uma série de desapropriações, mas para o município. Vai fazer algumas administrações regionais para que a população de Piraí tenha um atendimento e um serviço de melhor qualidade na área dos serviços públicos. Ampliação de reforma de todos os colégios. Hoje, o sistema em Brasília, eles trabalham através de coordenadas geográficas, até para conferir se a obra foi executada e se realmente aquela obra é necessária. Então, os projetos hoje têm que ser muito bem amarrados, porque eles, através do sistema de satélite, hoje a gente tem até o Google Earth, que a gente, qualquer lugar que a gente queira, a gente acessa o Google Earth e você vê a sua rua, vê a sua casa, vê o trânsito do carro. Realmente é uma ferramenta muito importante. Então, isso não deixa a gente nem um pouquinho espantado de saber da veracidade. A administração pública ela tem que trabalhar com a transparência e com a publicidade. Então, eu fiquei satisfeito. Finalizando, ele trouxe a informação de um projeto que vai vir amanhã para a gente. Ele vai solucionar, em parte, vem um projeto que vai tratar sobre a mãe social. É uma obrigação do município cuidar daqueles menores que transgridem de alguma forma, ou que dentro da família dele está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência. Aí tem que criar o projeto da mãe social. Tem um professor, que é aquele que ele fica tipo um tutor daquela criança que é portador de necessidade especial, mas que é obrigado a se inserir nos cursos de educação aí nas escolas, que é destinado a todos os outros alunos. Então, ele vai ter
tipo uma acompanhante desse aluno. Ele vai criar também esse projeto, vai vir para cá amanhã. E finalizou até falando sobre o aumento dos servidores. Eu tenho acompanhado e tenho visto, por exemplo, a gente já está hoje velho de ouvir muita coisa. Veio uma informação de que a economia brasileira está passando por um problema de estagnação. A gente não precisa, às vezes, ir muito longe. Realmente, as informações hoje, a nível mundial, o mundo está sofrendo tipo uma estagnação, uma recessão na economia mundial. Nós temos aqui no Brasil, o ano passado a gente viu, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas dentro do país, teve em 0,9%, não chegou a 1%. Realmente a gente está vendo esse tipo de procedimento. A gente tem hoje a Ambev ali, mesmo ampliando, mas nesse período agora, devido ao frio, cai muito as vendas. Essa Schweitz nossa trabalhava exclusivamente com papel de cigarro, com aquela campanha fortíssima do Ministério da Saúde. Houve uma queda muito grande na venda do tabaco, do cigarro de um modo geral. A Schweitz teve também uma recessão devido a essa queda nas vendas de cigarro. E a gente tem observado que a própria Light, devido ao período de calor, esse período agora, o consumo de energia também, às vezes, a gente tem visto o consumo industrial, apesar de ter crescido, ele dá uma pequena queda. Então, a receita, ele nos informou que caiu 8% a receita prevista do município. Vai ter uma reunião importantíssima aqui, eu chamo a atenção, a reunião que vai ter da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, que vai ser feita pela moça do controle interno. Eu acho importante que a população venha aqui, até para a gente constatar todos os dados, fazer perguntas, o que for possível. Mas a informação do prefeito vem em cima disso, então dizendo que várias prefeituras estão realmente dando reajuste zero, não tem reajuste. Hoje, a gente vê a nível de Brasil, eu acho até que a presidente da República tem que tomar medidas enérgicas, porque a inflação realmente está saindo fora da meta. A meta do governo federal é 4,5%. Chegou a 6,59% nos últimos 12 meses, principalmente na área de alimentos. Então, a presidente da República vai ter que chamar lá o presidente do Banco Central, vai ter que chamar realmente a equipe econômica do governo dela, para poder dar uma segurada na inflação. Nos Estados Unidos, uma inflação de 1,5% derruba um presidente. Ele não se reelege dentro do sistema lá, que são aqueles dois partidos, os republicanos e os democratas. Então, aqui no Brasil, a meta da gente é 4,5%. Tem que ser mantida a meta, porque senão o pobre sofre mais. Em cima disso, ele colocou para a gente, vai vir uma mensagem amanhã, a gente vai trabalhar aqui, colocamos sugestão, eu gostei da posicionamento político do presidente dessa casa, o Hilden Vieira, na hora da gente questionar com ele a situação da fórmula de reajuste, porque se o reajuste vem para um trabalhador que ganha o salário mínimo, ele vai ganhar apenas R$ 47 de reajuste. É 7% o índice que vai ser aplicado na folha de pagamento dos servidores da prefeitura. 7% são R$ 47,46, para aquele que ganha 678. Eu, em Piraí, eu conheço aqui a história, já vi aqui os discursos, vi aqui o ex-prefeito que saiu falando daquele superávit que ele deixou em caixa. E eu coloco para vocês uma coisa, que eu sou filho de um funcionário da prefeitura que entrou na prefeitura em 1º de novembro de 68. Ele morreu em dezembro de 91. Sempre ganhou muito pouco. E eu, como filho de Piraí, vendo o meu semelhante passando por esses problemas, sempre tive uma luta ferrenha para ver um plano de carga e salário. Ele está colocando que está em estudo, que já teve da educação e que vai fazer o plano de carga e salário. Eu, no meu ponto de vista, eu coloco para vocês como se fosse uma doença que um povo está sofrendo, que nós temos aqui 11, só que eu gostaria de incluir os 11 nesse estudo dessa pesquisa científica para a gente achar a cura dessa doença, que é o pobre de ser sempre colocado em segundo plano, de ganhar esse salário que é insuficiente para as despesas de qualquer ser humano que às vezes veste a camisa, que trabalha de sol a sol nesse município. Eu, no meu ponto de vista, eu trabalho a política como um instrumento de fazer justiça social.
é tratar os desiguais com a sua verdadeira desigualdade. Índice, por exemplo, é uma coisa mais cruel, a coisa mais terrível que pode existir para quem é pobre, seja ele índice inflacionário, seja um índice de inflação. Porque o 7, para quem ganha pouco, ele não representa nada, vai ser R$ 47,00. Para quem ganha bem, ele pode representar 700, representar até mais um pouquinho. Então, o índice linear, quando é aplicado, ele é uma fórmula que cada vez mais ele afasta a base da pirâmide, esse abismo entre o topo e o piso, que é aquela base da pirâmide, cada dia aquilo fica mais longe. E isso é uma forma realmente cruel de tratar a grande maioria das pessoas. Mas o presidente colocou uma sugestão, eu gostei de ver a firmeza da colocação política naquele momento, e eu sou uma das pessoas que eu não quero, de maneira alguma, ser colocado como você o salvador da pátria. Não serei. Seremos nós 11 aqui dessa casa a trabalhar sugestão para que o nosso prefeito, que ele ficou de voltar a essa casa e fazer o estudo, não só do plano de carga e salário, como um benefício a ser criado, que a gente colocou sugestão para ele. A iniciativa do presidente foi de uma firmeza extrema para que ele pense realmente como o poder legislativo está ajudando ele nesse momento. O homem público, eu coloco isso para vocês, a gente está aqui nessa casa, somos 11 no meio de 27 mil habitantes, que a gente está numa relevância de poder que a gente tem que representar a nossa população, extremamente favorável para que a gente bote as nossas ideias em prática e ajude o poder com críticas e que vem trazer realmente um resultado, que é isso que eu estou colocando para vocês, a cura de uma doença que, ao longo dos anos, porque eu vivo dentro de Piraí, ainda não vi ainda um caminho que apresente uma solução para que venha contemplar a grande maioria desses trabalhadores. 1 minuto, vereador. Então, gente, eu no meu coração aqui, que jamais vou abandonar o meu ideal, vou continuar com esse objetivo. Ele assumiu o compromisso que voltará a essa casa para apresentar não só o estudo do plano de carga e salário, que vem realmente trazer o grande anseio desses servidores da nossa municipalidade, mas também trazer uma solução quanto a um futuro benefício ou de um abono. Ele vai fazer um estudo junto à equipe dele lá, vai trazer essa casa, e eu gostaria de dividir com todos os meus pares, que a gente precisa realmente de ver o desenvolvimento do nosso município, trabalhando aqueles servidores que hoje dão a vida pelo município, que realmente são 30, 40 anos de trabalho que vários servidores tiveram por essa municipalidade. Acho que eles têm que, nosso 1º de maio passou aí, ter realmente um resultado mais produzente, uma coisa proativa, que realmente o município venha apresentar isso, que ele possa imaginar um horizonte melhor na hora da aposentadoria e na hora de manter a dignidade da sua família. Então, isso, sem dúvida nenhuma, presidente, te parabenizo, a sua iniciativa de colocar para ele, de sempre mandar as coisas muito em cima da hora, de uma coisa assim, muito em cima da folha de pagamento já está fechando. A próxima sessão que a gente teria seria só no dia 22, e, além de chegar em cima, infelizmente o índice não é uma realidade do que a gente viu aqui. Houve a redução realmente da receita, mas a gente já tinha que estar usando algum antídoto, alguma vacina lá, para que quando chegasse aqui a gente tivesse uma formulação matemática que contemplasse melhor esses servidores. Então, não tem sombra de dúvida de afirmar para vocês que eu acho que esses 11 vereadores vão ter realmente um resultado lá na frente mais positivo, no sentido de a gente vem aqui apresentar com uma vitória para nossos trabalhadores, para os nossos servidores, para a nossa população, uma coisa que venha trazer justiça social, que é aquilo que eu busquei a minha vida toda, e vou continuar nessa tribuna fazendo um trabalho no sentido de que a gente pegue o nosso gestor público, que hoje está representando o Poder Executivo, venha aqui trazer uma proposta que seja mais avançada nesse sentido de valorizar a gama dos servidores públicos. Obrigado. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, funcionários da casa, imprensa. Boa noite às pessoas que nos assistem a partir de hoje pela TV Câmara. Um sonho antigo desta casa, que neste ano, quando chegamos aqui, me lembro que o vereador Russo levantou essa bandeira, o presidente Prico já mostrava interesse. Naquela ocasião,
meu nome figurava ali como possível candidato também a presidente da casa, e eu também dizia naquele momento que, se eleito fosse presidente desta casa, que conversaria com meus pares, e para que a gente pudesse estar dando mais esse passo importante rumo à democracia, rumo à transparência, que eu acho que o poder público está caminhando para isso, né? E os 11 vereadores se mostraram muito interessados nisso, e por isso hoje a gente inaugura com muita alegria esse canal da transparência, né, de oportunidade das pessoas que não podem se deslocar. Já disse aqui numa ocasião anterior que Piraí é um lugar muito grande territorialmente falando, né? E imagina quem mora hoje na Serra do Matoso, quem mora hoje em Arrozal, trabalha até tarde, não tem como chegar aqui para o horário da sessão, e vai poder, através desse canal, estar sabendo que aquele vereador que ele elegeu, o que é que está fazendo realmente, né, em benefício da comunidade. Quero fazer aqui, comentando até o que o nobre vereador Alzimiro disse, nosso prefeito esteve em Brasília, atrás de recursos, para a gente melhorar, né, algumas questões aqui no nosso município, e uma que eu fiquei muito feliz foi dele ter sido recebido em Brasília pelo deputado federal Washington Reis, que foi prefeito de Duque de Caxias, foi subsecretário de Estado de Obras, trabalhou lá com o nosso vice-governador Pezão. E o Washington Reis foi também presidente da Comissão de Transportes, atua hoje na comissão num outro cargo, e é a pessoa que faz lá aquele, vamos em tal lugar, vamos em tal órgão, a pessoa que passeia pelos órgãos e com muita facilidade, e conseguiu levar, inclusive, o nosso prefeito ao presidente da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, onde lá o nosso prefeito, doutor Luiz Antônio, foi recebido, foi também, falou ao telefone com o presidente da Nova Dutra, da CCR, pessoa a qual tivemos o prazer de conhecer numa solenidade em Xerém, onde lá foi trocado, né, tirou lá o pedágio da parte de Xerém, passou de Duque de Caxias, ali em Xerém, vai passar agora para a parte de Petrópolis, que vai tirar ali dos moradores de Xerém, de Duque de Caxias, aquele custo que realmente eles não mereciam arcar. E a gente fica feliz que na nossa campanha, a gente pôde dizer por aí, conversando com as pessoas, olhando no olho, na casa de cada um, onde estivemos, que a gente viria para essa casa para ajudar naquilo que fosse possível à população. Aproveitar os quase 4 anos e meio que a gente pôde trabalhar no governo do Estado, essas amizades que nós pudemos fazer, para trazer benefício para o município. Você vê que essa questão das passarelas, hoje são 4 passarelas que precisam ser feitas, que é em Caiçara, aqui em frente à Ambev, os trabalhadores da Ambev que precisam atravessar, no bairro Varjão, na Jaqueira, né? Isso vem sendo, há muitos anos, isso vem sendo pleiteado. Diversos vereadores fizeram indicação, o vereador Flávio Banana fez ainda há pouco aqui uma indicação a respeito de passarelas, enfim, outros vereadores vêm falando no assunto, mas a gente fica feliz de ter podido, pelo menos, contribuir para que essa aproximação entre o prefeito doutor Luiz Antônio e o deputado federal Washington Reis, para que ele pudesse chegar em Brasília com as portas abertas, ir no presidente da NTT, conversar com o presidente da Nova Dutra. A gente se sente muito feliz de ter podido fazer e estar podendo fazer parte desse processo. Ficamos muito felizes com isso. Quero aproveitar a oportunidade, agradecer aqui o secretário municipal do Meio Ambiente, o Mário Luiz Dias Amaro, e também o servidor Tadeu Lisboa, que hoje é o chefe de divisão. Atenderam lá até uma indicação feita pelo vereador Russo, logo aqui no início dos nossos trabalhos, que era limpar o campo ali de futebol no bairro da Ponte das Laranjeiras, um bairro onde a gente tem um carinho especial. E a gente pôde estar lá na terça-feira passada, conversando com o secretário. Olha, eu até toquei no assunto, o vereador Russo fez indicação, até hoje eu acho que a coisa não aconteceu. Olha, com carinho especial, a população está precisando do campo, quer jogar uma bola, e atendendo a sua indicação, vereador, a gente esteve lá conversando com ele, eu falei, foi indicação do Russo, não é indicação minha, mas vamos ver. Já no sábado iniciaram lá a limpeza do campo, e dentro em breve o campo já vai estar pronto para a população poder estar tendo lá um pouquinho mais de lazer. Eu agradecer aqui, então, mais uma vez, de público, o secretário Mário Luiz Dias Amaro e o servidor, o chefe de divisão Tadeu Lisboa. E só esclarecer uma situação, chegou aqui ao meu conhecimento, e acredito que de alguns vereadores, um boato que em Cacaria o caminhão do lixo só ia passar uma vez por semana. Não sei se algum vereador aqui teve conhecimento disso. Teve conhecimento disso? Eu fui perguntar ao secretário se isso era verdade.
Esse serviço é prestado 3 vezes na semana e o secretário me disse, junto com o Tadeu, o servidor Tadeu, que hoje é a pessoa que toca esse tipo de serviço abaixo do secretário, que isso era uma inverdade, que um funcionário insatisfeito com alguma situação colocou essa história na rua. Eu não vou fazer, enfim, a coisa foi mais ou menos nesse sentido. Não houve, por parte do poder público, em nenhum minuto, em momento algum, houve por parte do poder público a intenção de tirar o serviço de 3 vezes por semana para uma vez só. Isso foi uma conversa que aconteceu a partir de um servidor que colocou isso na rua e que, pelo contrário, até no início de junho, ao invés de 3 vezes por semana, o caminhão vai passar lá para recolher o lixo 4 vezes por semana. Então, estou dando aqui uma satisfação à sociedade, né, para esclarecer uma coisa que chegou até o meu ouvido por uma pessoa da comunidade lá de Cacaria, veio me perguntar, e eu disse, olha, eu vou procurar me informar, né, e vou dar uma resposta de acordo com aquilo que for verídico, que for verdade. E estou passando aqui agora, dando essa satisfação. Presidente, parabéns, tá? Todos os vereadores, por mais esse canal, mais essa forma de nos aproximar da população e a população saber de que forma nós estamos atuando e que realmente, quando nós formos mais uma vez bater de porta em porta para pedir o voto, nós vamos poder olhar no olho de cada cidadão e dizer, olha, nós fizemos o nosso papel, acredito que você pôde acompanhar. Vai ficar tudo gravado no site da Câmara, né, todas as sessões. Quem não puder vir numa sessão ou não puder assistir por algum motivo, vai estar lá gravado, a pessoa vai poder, no outro dia, eu quero saber o que aconteceu na sessão tal. Vai chegar lá, vai clicar e vai assistir na íntegra. Uma boa noite a todos. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei número 15/2013 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Recreativa Santa Cecília Rosalense. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei número 16/2013 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera os quantitativos do quadro de pessoal constante no anexo 1 da Lei número 719, de 30 de março de 2004. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 17/2013 do vereador Charles Torres Dias, que dispõe sobre a elaboração e a veiculação de conteúdo educativo, bem como orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis e ao uso de drogas. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 18/2013 do vereador Charles Torres Dias, que dispõe sobre o atendimento à terceira idade. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação únicos o requerimento 66/2013 do vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Darley Gomes de Moraes, requerendo ao secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Gustavo Tutuca, a implantação de uma unidade do CVT em Arrozal, terceiro distrito de Piraí. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação o requerimento 67/2013 do vereador Zimildo Santos Dias, requerendo ao presidente da Fundação Departamento Estadual Estrada de Rodagem, obras de terraplanagem, drenagem e ensaiamento da estrada de acesso à estação de captação da SEDAI, na localidade de Bicame, em Piraí. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação o requerimento 68/2013 do vereador Zimildo Santos Dias, requerendo à SEDAI obras de execução e implantação de uma adutora de água tratada para abastecimento do condomínio industrial de Arrozal. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação o requerimento número 69/2013 do vereador Darley Gomes de Moraes, solicitando ao senhor prefeito
que verifica a possibilidade de adquirir uma área de terra na entrada de Arrozal, em frente ao CIEP, para a construção de um parque de exposição para realização de eventos. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Reco Staccato. Bom, aproveito esta oportunidade para fazer um comentário sobre o projeto de lei que fizemos, eu e o vereador Júnior Rocha, solicitando que seja incluído no calendário municipal a Semana do Motociclismo. Já é notório em várias cidades do Brasil que esse evento ele traz muito benefício para a cidade, tendo em vista o público que frequenta este evento. São pessoas de bem, pessoas que trazem valores para a cidade, tanto financeiro, que apoia, ajuda o comércio, quanto também valores morais, porque são pessoas que estão diretamente ligadas a vários setores da sociedade. Entre os motociclistas, a gente tem diversos profissionais, dentre eles juízes, músicos, enfim, e todos os outros que pretendem participar têm essa oportunidade. Então, a cidade de Piraí, como uma cidade evoluída, não pode ficar fora desse processo. E vou deixar também o meu apoio em relação à fala do vereador Alzemiro. E justifico a minha ausência amanhã, que infelizmente não poderei estar presente no dia de uma votação tão importante, mas vai ficar aqui o meu sincero, a minha sincera vontade de que o melhor seja feito para cada funcionário da Prefeitura de Piraí, que são batalhadores, que mantêm essa cidade de pé, que mantêm essa cidade limpa, bonita e organizada. Enfim, vereador Alzemiro, eu reconheço a sua pessoa como uma pessoa que realmente traz na tua veia essa defesa dos trabalhadores, das pessoas que compõem o quadro de funcionários da Prefeitura de Piraí. Parabenizo também aí a fala do presidente, hoje na reunião que tivemos com o prefeito, e também não posso deixar de colocar que o prefeito, em momento algum, se colocou contrário à vontade do Alzemiro, à vontade do Prico, do nosso presidente e dos outros vereadores. Hoje, a situação é um tanto quanto que complicada, porque a lei de responsabilidade fiscal existe, ela não pode ser ignorada, porque quem assina, vai responder amanhã. Então, a responsabilidade de hoje, ela não é só para hoje, ela é para amanhã também. E parabenizar o prefeito que se comprometeu em voltar essa casa num tempo recorde para trazer uma proposta que melhore a condição dos funcionários que são menos favorecidos. E eu estarei aqui de pronto atendimento para votar o que for melhor para cada funcionário do nosso município. E deixo também um parabéns para o secretário de Cultura, Charles Barizon, que tem recebido as pessoas que trabalham cultura no município de uma forma muito educada, muito receptiva. Fica aí meu parabéns e obrigado. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Senhor presidente, nobres colegas, rapidamente, só para corrigir aqui, eu disse anteriormente, a indicação das passarelas tinha feito o vereador Flávio, na verdade o senhor foi os viaduto, e a indicação das passarelas foi do vereador Prico. Mas eu tinha notado aqui, passei, volto aqui especialmente para parabenizar o vereador Charles Torres, que na última quinta-feira, dia 9, foi isso? Comemorou mais uma primavera. Desejar a Vossa Excelência muita saúde, muita paz, prosperidade e que Vossa Excelência continue trazendo para essa casa grandes debates como vem trazendo, engrandecendo o parlamento do nosso município. Tá? Eu volto aqui tão somente, especialmente, para desejar a Vossa Excelência toda a sorte, toda a paz desse mundo. Parabéns, vereador. Com a palavra o vereador Darley.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, funcionário desta casa. A noite hoje está sendo muito aproveitada, né? Graças a Deus. Eu quero parabenizar também o presidente e os demais colegas vereadores que apoiaram e votaram a favor desse trabalho nesta casa Vionai, entendeu? E que todos aqueles eleitores que acreditaram em nós, eles estão tendo a oportunidade de estar nos assistindo, ouvindo a proposta de cada um de nós, e também aquele que não pode vir aqui está tendo essa oportunidade. Presidente, eu quero falar aqui de algumas experiências, né, que às vezes nós adquirimos com o decorrer do tempo e com o seu trabalho no dia a dia. E eu observo hoje, principalmente, eu tive a oportunidade de observar que a presença do colega vereador Mário Hermínio, a presença do colega vereador Charles, a presença do colega vereador Alzemírio e do presidente desta casa é muito importante para todos nós vereadores. Hoje eu tive a oportunidade de ver que quando a experiência ela é usada ao bem-estar de todo, sem maldade e sem malícia para poder prejudicar um outro, ela é muito proveitosa, tá? E na conversa que nós tivemos com o prefeito ali hoje, nós observamos, que nós ouvimos, todos nós tivemos a oportunidade de colocar o seu ponto de vista e fazer a sua pergunta, e no momento certo vocês se colocaram e tirou inclusive alguma dúvida da cabeça dos demais vereadores. Eu me falo por mim, que tirou da minha cabeça, tá bom? Alguma dúvida, tá bom? Então, realmente, todos vocês estão de parabéns. A presença de vocês aqui foram muito importante. Eu não sei de que forma, entendeu? Lógico que nós íamos aprender, inclusive com a orientação dos nossos procuradores, com os funcionários desta casa, mas nós teríamos uma dificuldade muito grande se essa casa teria recebido uma reforma de 100%. Não teve uma reforma de 100%, mas o Alzemírio, que eu citei, e o Mário Hermínio, eles já foram vereador em outros mandatos e eles têm experiência e eles não desaprenderam. Eles continuam, entendeu, trabalhando conforme eles aprenderam, tá bom? Então, eu queria parabenizar também, presidente. Eu ouço falar muito que, no passado, aqui nesta casa era dividido um gabinete para 3, 4 vereadores. E hoje, graças a Deus, nós temos um gabinete para cada vereador. Só estou falando porque, no início desse mandato, nós tivemos, entendeu, uma discussão, inclusive muito democrática, entendeu, para fazer a escolha do presidente desta casa. E eu tive a felicidade de votar a favor do nome do vereador Prico para continuar como presidente dessa casa, e até aqui eles têm correspondido com o compromisso que você assumiu, presidente, tá? Isso é muito importante, entendeu? Direito para todos, direito para a sociedade nos acompanhar, inclusive nos ajudar naquilo que nós precisamos melhorar no nosso trabalho no dia a dia. Este compromisso nós assumimos no decorrer da nossa campanha, e é com a ajuda dos nossos eleitores que nós vamos conseguir chegar ao objetivo que é atender a nossa sociedade. Foi falado aqui de vários assuntos, inclusive de as reivindicações sobre as suas indicações que é feito. Não importa de que forma tem sido feito. O importante é que todos nós estamos numa só direção e que nós consigamos chegar ao objetivo, tá? A respeito do funcionário público, conforme já foi falado aqui, vereador Alzemírio, eu confesso para o vereador que sempre defendi, sempre gostei muito do discurso do vereador, com a sua preocupação com o funcionário público. Mas quero te parabenizar pela primeira vez pelo seu discurso hoje aqui nessa casa, quando você inclui, entendeu, o nome dos 11 vereadores que está todos pensando da mesma forma, que o objetivo nosso é que o funcionário público ele seja reconhecido, principalmente sem desmerecer
os demais funcionários, mas principalmente aquele que ganha o menor salário. E foi essa a proposta que nós deixamos para o prefeito ali, e ele se comprometeu a estar analisando e trazendo para nós uma resposta para que o funcionário ele seja melhor reconhecido através do seu salário, entendeu? Das suas condições de vida. Não é através do que ele deve, o que ele não deve fazer, através do seu salário, para que ele tenha uma melhor condição de vida, para que ele trabalhe mais satisfeito. E eu acredito que isso vai acontecer. Por quê? Porque a Câmara de Vereador é uma Câmara parceira. A Câmara de Vereador, ela tem essa preocupação, e o prefeito demonstrou que ele assumirá esse compromisso de estar revendo essa situação e trazendo para nós uma resposta. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alzimiro. Retornando à tribuna, eu queria colocar para vocês que parabenizo meu companheiro Charles ali, a Vossa Excelência Charles, que fez aniversário agora. Não tive presente lá no seu aniversário, porque coincidiu com o aniversário também do Albino, meu irmão. Eu fui lá dar um grande abraço nele, ele também fez uma confraternização familiar. Parabenizo o Dia das Mães, que eu tenho, graças a Deus, a maior alegria da minha vida, que a minha mãe já tem 82 anos, e também hoje deu esse grande patrimônio, que é o patrimônio moral, ético, o patrimônio realmente que formou o caráter da gente. Então, parabenizo em nome da minha mãe, todas as mães aqui de Piraí, do nosso estado inteiro, e dizer para vocês, é uma grande alegria, às vezes, a gente fazer o uso da política olhando o nosso semelhante. Eu sempre tive um sentimento, eu tive a maior sorte da minha vida, que foi estudar numa escola pública, e tive uma grande felicidade, que foi ter bons empregos. Trabalhei na Light 8 anos, já fiz 23 anos na SEDAI, e mais um tempinho fora já completei meu tempo de trabalho. E dizia para vocês que essa situação da gente ter passado por essa grande labuta, por essa grande luta que foi a faculdade de sobrevivência nesse país nosso, com tantas injustiças, hoje sou realmente uma pessoa que eu considero uma pessoa realizada. E isso eu transfiro para o meu semelhante. Eu fui sindicalista, fui diretor de um sindicato da SEDAI no Rio de Janeiro. De 90, quando eu entrei, dia 22 de fevereiro de 90, até a presente data, lutei muito pelos meus companheiros. Tivemos alguns embates com os nossos governantes aí, que trocaram por diversas vezes, e conseguimos avanços consideráveis. E assim também eu considero que eu acho que vai a gente fazer uma nova página na história de Piraí, ajudando os nossos servidores públicos aqui da Prefeitura. Eu tenho absoluta certeza que eu confio nos meus pares que aqui hoje estão. A gente vai fazer realmente um trabalho no sentido de conseguir a descoberta para a gente ter a resolução final de contemplar esses trabalhadores com uma situação melhor. Eu até falo para vocês, a política realmente é uma coisa que a gente precisa usar o nosso poder, que nos foi outorgado aqui pela a nossa população, para que realmente retorne para a população em benefício, na saúde, na educação. A comissão de obra que o Darley está hoje presidente, a gente ia fazer mais uma fiscalização hoje, mas transferiu para quarta-feira. Vamos lá ver as obras que estão sendo feitas com o dinheiro público. Perguntei ao prefeito, os R$774 mil que foi depositado, é a compra de 4 ônibus escolares para atender os estudantes aqui do município. Ele nos colocou que vai ser feito um curso de engenharia de produção, tem que ampliar lá o sistema de sala e laboratório do CEDERJ, para atender esse curso de engenharia de produção, que, no caso, a gente precisa usar a influência do Gustavo Tutuca, que hoje é deputado licenciado, mas é o secretário de Ciência e Tecnologia, para a implantação desse curso aqui no nosso município. Ele nos disse também, mais uma notícia que eu achei maravilhosa, que amanhã a proposta que vai vir vai contemplar o pessoal que vai trabalhar com o sistema das estações de tratamento de esgoto, que é um convênio para a SEDAI vai dar a manutenção, mas a mão de obra é da Prefeitura, para começar a operar as 2 estações de tratamento que já estão prontas. Então, gente, eu não fico aqui, às vezes, pensando
precisamos usar o nosso poder, precisamos usar a nossa política, precisamos realmente fazer uma reflexão em cima da própria Nova Dutra, que vai construir a terceira pista da Serra das Araras. Nós vamos ter que jogar duro com eles, que o próprio prefeito já assumiu esse compromisso com a gente, dizendo, inclusive, que inclui a Câmara nesse embate, na hora da gente licenciar, de permitir que eles vão construir ali a terceira pista, para que a gente também consiga botar as 4 passarelas que precisa, que são 25 óbitos ao longo de 7 anos. Óbitos aqui no nosso trecho de Dutra. Então a gente precisa realmente usar o nosso poder, precisamos lutar por uma justiça social, que no caso inclui todos os vereadores, eu sem dúvida nenhuma. Tenho certeza aqui da origem que veio o meu companheiro Zé Paulo, que veio o Juninho, que é filho de uma família extremamente pobre, eu, criado lá no Brasil, o Charles, trabalhei junto com o pai do Charles numa empreiteira, a nível de Brasil, aí em Campinas, trabalhei em Belo Horizonte, lá na Ferrovia do Aço, fui transferido depois para Carajás, na rodovia, na ferrovia que hoje leva o minério de ferro até para o mundo inteiro, a ferrovia de Carajás. Então a gente carrega com a gente toda uma história. O Darley é servidor público, o Wilden é uma pessoa de origem humilde, hoje preside essa casa, mas é servidor público de uma origem extremamente humilde. Então eu falo isso para vocês com conhecimento de causa e sabendo que realmente o que nós estamos falando aqui, nós estamos vivendo utopia. Sabemos o que é a receita do município, que vai ser falado aqui no dia 29. A LDO vai vir aqui, a lei de diretrizes, depois vai vir a LOA, que é a lei orçamentária, que vai ser obrigatória a gente também passar na Câmara aqui para o ano que vem. Então, o que a gente fala aqui não é utopia. Nós estamos aqui vivendo um caso concreto. Hoje, realmente, existe um problema a nível internacional na economia. Houve uma recessão lá, que houve países inteiros praticamente em falência. Aí a Grécia, a Espanha está vivendo com 27% de desemprego na Espanha, um país que foi sempre extremamente desenvolvido. E o Brasil, que é aquilo que o Lula falou, que aqui só ia chegar uma marolinha, que a gente falava que era o tsunami, mas não foi o tsunami, foi a marolinha. Mas realmente ele deu uma série de incentivos para as indústrias de linha branca, para a indústria automobilística, para que o Brasil sentisse, abriu o crédito consignado quase que no Brasil inteiro, para que desse uma segurada na nossa economia, para que não sentisse tanto aquele impacto da crise internacional. E isso hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu até gostaria que a presidente da República fizesse hoje um planejamento de segurar a inflação, porque quem sofre mais é o mais pobre. Então, nós aqui, dessa casa com responsabilidade, que eu tenho certeza que sempre foi a grande virtude dessa casa legislativa, é trabalhar com a gente, honestidade e transparência. A gente está mostrando uma transparência que é hoje trabalhar abrindo ao público aí, mesmo que via internet, a colocação dos nossos pares aqui dentro. Mas eu não tenho sombra de dúvida de afirmar o caráter, a idoneidade de cada vereador desse que aqui está nessa casa. Vamos trabalhar numa solução buscando um objetivo que é a contemplação, que é o grande anseio, que seria realmente, eu acho que a situação que viesse trazer a grande vitória dos nossos trabalhadores, que é o plano de cargo e salário. Vocês não tenham dúvida que o prefeito, eu acho que ele vai trabalhar isso, ele botou lá no plano de governo dele, ele vai trabalhar isso, ele ficou de estudar uma situação emergencial para trazer como resposta para a gente, nós colocamos, finalizando a reunião, eu tenho certeza absoluta que ele vai ter que se compromissar. Ele é médico, ele tem 20 anos hoje dentro dessa máquina pública, ele foi vereador dessa casa, ele foi secretário de saúde, ele foi presidente dessa casa, que ele foi presidente aqui da Câmara, e ele foi vice-prefeito durante 8 anos. Eu duvido que alguém tenha mais conhecimento da máquina pública do que tenha o doutor Luiz Antônio. Ele tem conhecimento, ele sabe como é que anda a receita, as nossas despesas. Precisa realmente, ele tem um vice ao lado dele, que não é menos competente que ele, que também ficou durante 8 anos como vice do Luiz Fernando Pezão. Hoje nós temos um vice-governador que pode ajudar bastante esse município. Quando eu dei o telefone dele aqui, nessa tribuna, não foi no sentido de denegrir. Ele será candidato a governador. Ele hoje, como filho aqui desse município, nascido ali na Light, que eu cansei de caminhar junto dele, desde lá quando ele começou nessa casa aqui, como vereador de oposição, eu sempre ajudei muito ele. Em 88, perdemos uma eleição junto com ele. Eu mantive fiel a ele quando ele fez aliança com o Tutuca e o Aurelino para poder quebrar a era do ping-pong.
Trabalhei junto com o Luiz Fernando, fomos nas ruas, distribuí jornal, subi muito os bairros de Piraí para ajudar o Luiz Fernando. Depois eu fui para a minha ala sindical. A minha ala sindical tem um ideal, que era da onde saiu o presidente Lula, que é a articulação sindical. Eu fui para o PT, me filiei ao PT e vim candidato, seguindo as minhas raízes. Fiquei 4 anos fazendo oposição responsável, que nunca botei nada que contrariasse o interesse da população de Piraí. E continuo com a minha mesma virtude. Fiquei 4 anos fora, foi muito bom, eu me fiz uma reciclagem, pensei, sei como é que é a política. E vejo a política realmente um instrumento maravilhoso para a gente trabalhar a mudança a realidade de uma população. A gente precisa realmente hoje debruçar, que eu coloco assim, houve aumento maravilhoso na receita, houve uma qualidade na saúde, que é colocado como pelo 4º ano consecutivo a melhor saúde do Estado. A gente vê a situação, realmente houve lá um computador por aluno, a gente viu a passagem a R$1, está aí a nossa tarifa legal, uma série de coisas, o plano de carga e salário dos professores. Então, as coisas boas, eu vou sempre aplaudir, vou sempre estar ao lado, Agora, a gente precisa realmente resolver o outro lado, que o Darley se coloca com muita clareza. O nosso presidente dessa casa hoje é um servidor público. Ele está hoje como presidente, e amanhã ele não pode não estar mais o presidente aqui dessa casa, e a gente precisa realmente valorizar o nosso semelhante. Eu fiz da política uma extensão da minha vida para mim estar vendo meus colegas que estudaram comigo, que foram criados comigo, que hoje pode estar ali ao lado do bairro que eu fiquei 30 anos da minha vida, que foi o bairro do Asilo, que houve uma hiperpopulação ali, que quando eu fui para lá moravam pouquíssimas pessoas ali, mas a necessidade que a nossa população sofre, a gente observa esses detalhes, sempre vai dando um jeitinho, vai fazendo aquelas casas mais humildes, depois vai melhorando, graças a Deus a gente vive um momento melhor hoje, mas para esses servidores eu coloco para vocês, precisamos lutar bastante, eu conto com os 11, eu coloco para vocês, nós estamos numa luta para encontrar uma fórmula que será curar a doença dos baixos salários da nossa municipalidade. Eu tenho muita fé em Deus, eu levo meu pensamento a Deus, eu rezo e penso todos os dias que ilumine o nosso gestor, que hoje está ali cacifado pelo voto popular que colocou ele lá, que a gente precisa realmente criar uma solução que venha contemplar os nossos pais de família, aquele cidadão que dá a vida dele tem que pagar aqui seus impostos, que a hora que vai comprar um leite, que vai comprar o açúcar, que vai comprar os mantimentos da sua casa, ele paga lá uns impostos que a Dilma tentou fazer a cesta básica, mas a gente não sentiu isso ainda. Quem vai ao mercado sente como é caro ainda a gente levar alimentação para dentro de casa. 1 minuto, então, vereador. Sem dúvida nenhuma, que eu conto com a força, essa força é maravilhosa, a gente sempre tem tido um espírito de união aqui muito forte, a casa hoje tem agido com responsabilidade, e o prefeito também tem que ter responsabilidade, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela está aí, ela foi criada em 2001, se ele foge daquilo que pode ser gasto com o pessoal, ele depois responde pelo ato da improbidade administrativa e pode cessar a carreira dele para o resto da vida e ele ter que responder isso depois no Ministério Público. Então, gente, sem dúvida nenhuma, os meus pares, que aqui hoje eu confio na força, na vontade política, da gente estar usando aquele voto popular que nos foi aqui confiado para a gente reverter essa situação e brevemente a gente trazer uma notícia mais alvissareira, uma notícia que a gente venha aqui trazer mais alegria, que venha contemplar todos os trabalhadores aqui, que têm a vida dedicada a essa municipalidade. Sem dúvida nenhuma, eu vou perseguir esse objetivo, todos os momentos que a gente tiver da política, que a gente puder estar com um parlamentar, seja estadual, um parlamentar federal, o que a gente puder estar pedindo para o nosso município, vamos estar aqui lutando para poder a gente ver melhorar, principalmente a educação. A gente, através da educação, nós vamos trazer uma certa equiparação entre pobres e ricos. E nós temos o nosso país como um dos países mais desiguais do mundo, a riqueza muito mal distribuída. Então, como eu sou vereador do município de Piraí, eu tenho que lutar por uma justiça social dentro do município. Tempo encerrado, vereador. Lutar para que a gente venha ter uma vitória. Obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Antes de explicar minhas indicações, eu queria fazer um comentário. Hoje,
demais vereadores já fizeram, mas não posso deixar passar em branco a respeito da nossa Câmara Online hoje. Agradecer a todo mundo que está acessando, mas dizer para vocês, público presente, que não deixe de vir aqui, porque o calor humano é muito melhor e ajuda muita gente a tomar certas decisões, a falar certas coisas. Com vocês aqui, com certeza, a gente tem mais firmeza nisso aí. É lógico que a intenção foi levar para todos que não pode vir aqui. O nosso município é muito grande territorialmente e muitos de vocês, muitos dos nossos moradores de Piraí, da população de Piraí, gostaria de estar aqui assistindo, a gente não pode. Hoje já podem estar acessando as suas casas e isso vai nos levar até vocês e pedir para que vocês possam nos ajudar denunciando algumas coisas de errado que vocês veem, cobrando da gente, porque a gente tem que ser cobrado de vocês, para cobrar do Executivo, para que a gente possa fazer o nosso papel bem feito. Quero parabenizar ontem, o Dia das Mães, né, parabenizar todas as mães, e também a 3 pessoas que eu participei lá em Rosal ontem, foi o Ailton, a Raquel e a Dária. São pessoas que, apesar de trabalhar para a Prefeitura, disponibilizaram o seu tempo, deixaram sua família em casa e ficaram lá promovendo um evento que teve lá para as mães. E isso com boa vontade, sem ter obrigação de fazer isso aí, e totalmente de graça, sem que cobrasse nada por isso aí. Então, a gente tem que reconhecer que as pessoas, às vezes, fazem muito e a gente, às vezes, não reconhece, ninguém olha por isso e acha que é obrigação delas fazerem isso aí. Elas fizeram com muita boa vontade, muito bem feito. Eu queria deixar meus parabéns para essas pessoas e as outras que também ajudaram isso aí. A respeito da indicação, o Júnior Roque, que você falou, a gente fica muito feliz quando a gente sabe que alguma indicação que a gente fez foi atendida. Parabenizar o Mário, o Tadeu, são pessoas competentes, estão mostrando um serviço muito bom. Mas isso aí, a importância não é quem fez a indicação, é que a indicação foi resolvida e isso, a população que vai ganhar com isso aí. Então, a gente vai fazer sempre indicação, é lógico que a gente vai gostar sempre que a nossa indicação foi atendida, mas o mais importante é que a indicação de todos nós seja atendida para que a população vai ganhar com isso aí. Quando a população fica feliz, certamente nós vamos estar felizes, porque sabemos que o nosso papel está sendo bem feito. Eu indiquei a Avenida Beira Rio, o reparo lá, porque está feio, está tudo caindo, uma avenida no centro de Piraí. Eu sei que tem muito serviço, eu sei que tem muito. A chuva causou muitos danos, mas nós estamos falando de uma avenida no centro de Piraí. A calçada hoje se encontra quase toda isolada, com parapeito para guarda-corpo, né? Caído em alguns lugares. Isso traz até insegurança para as pessoas que moram lá. Então, a gente tem que estar cobrando. Acho que é muito importante a gente estar fazendo essas indicações. Fiz uma também para poder ser criada uma pista de skate. Uma em Piraí, até os senhores que entendeu, uma em Piraí e uma em Arrozal. Até eu usei que poderia ser numa das quadras de futebol lá de Arrozal. Lá tem 3 quadras de futebol. Então, nós temos que entender que hoje o esporte é diverso. Muita gente hoje pratica outro esporte que não é futebol. E o skate é um que está sendo crescendo a cada dia no Brasil. Então, nós poderíamos ativar uma das quadras de futebol lá, até a quadra mais velha que tem lá, que é pequena, e criar uma pista de skate lá em Rosal. E aqui em Piraí, em algum outro lugar, certamente o prefeito vai achar isso aí, esse lugar para poder fazer essas pistas de skate. E a terceira foi a iluminação pública, porque desde o Tutucão ali, do centro de eventos, até lá
a Toca do Lobo se encontra muito precária essa iluminação pública e temos que lembrar que todos os moradores têm direito de ter uma boa iluminação para que possa ter mais segurança, já que nós trabalhamos e caminhamos de dia e de noite, né? Em relação à mensagem do prefeito sobre o aumento, eu vou deixar para comentar amanhã, que até então não chegou para a gente, mas lembrar que a ida dele em Brasília, pelo menos o que ele relatou para a gente, foi muito importante, foi muito proveitosa, e nós temos que entender que toda obra começa com um projeto. Às vezes a gente fica aqui ansioso, querendo que as obras sejam realizadas imediatamente, que faça mais coisas, e a gente vê, assim, muita gente comenta, pô, o prefeito está muito parado, mas nós temos que entender também que tem que ter um projeto para que essas obras sejam feitas direito, de maneira que não venha acontecer como acontece com algumas outras obras aí. São feitas de qualquer maneira e depois a população é que paga por isso aí. Porque existe a obra, mas não existe duração dessa obra, essa obra é feita de qualquer maneira, acaba virando um elefante branco lá. Ninguém aproveita de nada e nós temos que entender que o prefeito está no processo de estudo e projetos. Vamos aguardar, vamos dar mais um tempo, né, para que a gente possa, então, dizer se ele realmente está parado ou não. Eu acredito que vai fazer tudo certinho, o prefeito tem muito boas ideias, ele relatou para a gente muita coisa que ele fez lá, foi em Brasília, pediu, e disse que as promessas foram muito boas, muito positivas. Então, vamos aguardar mais um pouco, e amanhã a gente vai comentar sobre esse aumento, então, que vai ser dado aos funcionários públicos. Com certeza, nós também vamos achar uma solução para isso aí. Está todo mundo empenhado em ajudar. Nós, vereadores, a nossa obrigação é essa. Acredito que todos vão trabalhar, sem dúvida, vão trabalhar no mesmo sentido de trazer alguma coisa significativa para o funcionário. Principalmente aquele que ganha menos. É o que mais necessita, o que mais sofre com isso. É lógico que gostaríamos que todos ganhassem muito bem, mas nem sempre é possível. Nós temos que ver uma realidade também, não é você contratar um funcionário, você paga o que você quiser. Nós hoje temos a obrigação fiscal que não nos permite fazer dessa forma. Então nós temos que entender que é difícil, mas também temos que achar uma solução para isso aí. Tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Charles. Vou ser breve, presidente, mas não poderia deixar de comentar e agradecer aqui a manifestação do colega vereador Júnior, Alzimiro e os demais colegas que me parabenizaram pelo aniversário acontecido no último dia 9. A gente, com o passar dos anos, de vez em quando a gente até esquece que vai fazer aniversário, né? A gente começa a deixar de contar. Mas a questão é que eu gosto muito de festa, sempre gostei. Ultimamente não tenho tido muito tempo para isso. E a minha filha herdou isso. Apesar de tímida, recatada, é festeira. E ela praticamente me obrigou a fazer uma festa, que era, no primeiro momento, reunir os parentes, né? Dia das Mães, no domingo, então já nos reuniríamos ali todos para comemorar. Só que é muito difícil você fazer isso. E obviamente que quem chegasse estaria bem chegado. É o vizinho, né? Toda aquela movimentação. Então a coisa acabou tomando até uma proporção maior do que se esperava. Eu ainda não tenho 100% da minha obra concluída, por esse motivo, então, ainda não me encontro em condições de fazer uma festa para todos, como gostaria. Pelo menos 614 pessoas eu deveria convidar, né? Não caberia lá. Então, eu agradeço aos senhores pela lembrança e pelo carinho. Eu queria comentar sobre a reunião com o prefeito. Ela foi de grande importância. Eu comentei na semana passada o quanto nós necessitamos de informação.
Nós precisamos de informação, nós precisamos nos falar, nos comunicar. É o que está acontecendo aqui hoje, é um processo de comunicação que está sendo levado para centenas, milhares, talvez, de residências. E a gente precisa estar alimentado. Eu ouvi várias coisas foram discutidas por todos nós, mas eu queria destacar, porque muito já se falou aqui sobre o que foi conversado. Então, para não ser repetitivo, eu queria destacar o fato dele ter comentado em relação à criação de um curso, a engenharia de produção, a possibilidade do município de Piraí vir a abrigar também um curso, se utilizando do espaço já existente e com a criação de uma unidade de laboratório, que seria um curso de engenharia de produção. É importantíssimo para o município. Nós precisamos formar, nós precisamos qualificar, mas nós precisamos também gerar emprego. E um outro ponto que foi tocado, que me chamou muita atenção, foi a ideia da criação de uma parceria, de uma interação com os municípios da nossa região do Sul Fluminense, no que diz respeito à facilitação para o deslocamento de mão de obra de outros municípios. Isso aconteceria do município de Piraí para outros e de outros para cá. Seria um intercâmbio. Isso é importante. Não adianta trazer 10, 15, 20 indústrias para cá e não ter gente para tocar, não ter mão de obra. Essa empresa de call center, por exemplo, está se instalando, nós falamos hoje. A princípio, seriam cerca de 270 funcionários. Mas a expectativa é de chegar a 1.200. Não temos mão de obra para isso. Não teremos mão de obra para isso. Nós precisamos formar, preparar, educar, instruir e, por que não, criar esse intercâmbio para receber mão de obra. Em contrapartida, nós estaríamos também enviando mão de obra. Tem uma Nissan, tem uma Hyundai se instalando. Então, são grandes empresas de grande porte. Então, eu acho que trabalho não faltará, desde que nós tenhamos, né, as nossas pessoas, os nossos cidadãos preparados para exercer as funções. Eu queria fazer um comentário no que diz respeito também, quando nós falamos das obras, das necessidades que nós temos para a realização dessas obras, para atendimento ao cidadão, nós falamos de uma forma, nós tratamos isso de uma forma, às vezes meio complicada, é tudo muito difícil, e o dinheiro e tal. Eu quero dizer para vocês que não é. Municípios como o município de Piraí, que é um município organizado, um município que mantém as suas finanças em dia, ao longo desses últimos anos, teve administradores sérios que trabalharam em prol realmente do desenvolvimento da cidade. Nós criamos uma estrutura que nos permite pleitear, que nos permite pedir. Por que não falar, usar o termo, né, que muitos já usaram, eu já ouvi isso em Brasília, nos corredores de Brasília, ser um pidão, como era o Pezão, tinha fama de pidão. Você tem que pedir. No mandato passado, eu consegui trazer cerca de R$800 mil para o município de emendas parlamentares. Sendo parte disso, uma delas, 250 mil, em parceria com o vereador Diego, que era uma verba do Ministério do Esporte. E as demais, através do deputado Nilton Mulim. E esses recursos foram aplicados em obras diversas. Foram aplicados em obras diversas no município. Então, eu, no primeiro mandato, consegui, fui lá e pedi, eu fui chato, eu fui 3 vezes, o vereador Prico lembra, num dos meses, a Câmara, nós não tínhamos recurso aquele mês para viagem, eu viajei com recursos próprios, né, presidente? Eu viajei com recursos próprios, falei, eu vou conseguir o dinheiro, ele vai me dar o dinheiro. E nos deu. Então, eu acho que nós podemos mais, nós precisamos estar dessa forma, unidos, empenhados, imbuídos do desejo de fazer, de realizar. Dessa forma, eu não tenho dúvida, nós podemos ajudar em muito o prefeito. Recursos não faltam. Você tem recursos no Ministério das Cidades, no Ministério da Integração, no Ministério do Esporte, todos os ministérios que você visitar têm dinheiro. Todos. Nós precisamos de projeto. Nós temos que estar habilitados a pedir esse dinheiro, a solicitar o dinheiro. E, por que não, até exigir. É um direito, o dinheiro é nosso. O dinheiro não é da União, é nosso, é do povo, é do cidadão. Quero agradecer aos amigos pela participação, pela colaboração também no que diz respeito aos projetos de lei apresentados. 17 e 18, hoje lido aqui o parecer, né, na primeira votação, são projetos que vêm de encontro com os interesses da sociedade. Seja o jovem, a ideia é informar e orientar o jovem quanto à questão do uso de drogas e também educação sexual. E o outro projeto
de interesse também, está voltado para o idoso. A preocupação que nós temos em dar e oferecer uma condição de vida decente. Todos nós, aqui, todos são jovens ainda, mas todos vão ficar velhos. Todos vão precisar um dia de atenção especial. Então, a ideia, junto com o Conselho, que já existe, funciona muito bem. O Conselho do Idoso de Pileia, eu tenho falado aqui, é um exemplo a ser seguido por outros conselhos. Ele realmente consegue interagir, ele consegue fazer com que o idoso participe das propostas, dos projetos dele. Então, isso é importante. E essa minha proposta é só fomentar isso, é fazer com que, de uma forma oficial e não mais oficiosa, o município, o executivo, possa estar amparando legalmente e ajudando legalmente na realização de novos projetos no que diz respeito ao atendimento ao idoso, seja na área da cultura, seja de artes, teatro, música. Então, eu acho que são dois projetos interessantes que vêm de encontro com aquilo que a sociedade precisa. Muito obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Presidente, permissão de falar daqui. Perfeitamente, vereador. Tranquilo, Paulo? Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vereadores, funcionários da casa e munícipes presentes. Eu acho que hoje é um dia muito importante para a democracia de Piraí. As sessões sendo transmitidas ao vivo pela internet aumentam muito o potencial político dessa casa. A gente pode fazer chegar a uma quantidade maior de pessoas que, pelos afazeres diários, pela grande extensão territorial da nossa cidade, impede que as pessoas saiam do trabalho e cheguem no horário na Câmara. E é quase um privilégio, num país como o Brasil, com tantos municípios. Eu fiz um estudo hoje à tarde, menos de 10% das prefeituras, das câmaras do Estado possuem transmissão ao vivo, e quando a gente leva a nível de Brasil, isso diminui ainda mais. Menos de 5% dos municípios têm um tipo de ação como que a gente está inaugurando hoje. Queria parabenizar todos os vereadores por essa ação. Mais uma prova da nossa união, mais uma prova da transparência e de tudo que a gente quer levar para a nossa população, que é a luta em cada sessão, a verdade verdadeira, porque o telefone sem fio às vezes muda algumas questões. E hoje o vereador Charles, o vereador Eco, o vereador Darley, Júnior Rocha, o Alzimiro, o Russo, já tocaram nesse assunto. Eu acho que ficou bem claro que todas as ações dessa casa são tomadas em conjunto. A gente discute, a gente conversa, a gente debate, mas a gente tem o pensamento focado para o bem do munícipe e para o bem do funcionário público. Acredito que nós, vereadores, e todos os munícipes, não temos a real dimensão do que a TV Câmara terá no nosso futuro e seu real ganho social e político para o município. Eu acho que só depende de todos nós usarmos da melhor maneira possível este instrumento. Agora eu vou falar de uma questão que eu levantei na sessão passada, que é a questão dos empregos no nosso município. O vereador Charles acabou de fazer um breve comentário sobre isso, da preocupação dessas empresas não absorverem, não ter como suprir a sua necessidade de contingente de funcionários com os munícipes de Piraí. Só que tem essa questão e tem a outra questão que eu coloquei. Muitas pessoas dentro do nosso município almejam entrar nessas indústrias, nessas empresas, e a gente vê algumas dificuldades. Então, mais uma vez, presidente, eu faço o pedido da gente pensar alguma coisa nesse sentido, convocar o Júnior, o Janir Júnior, que é o secretário de Indústria e Comércio e Desenvolvimento, os representantes das empresas. Eu vi na internet, no final de semana, e isso na hora me chamou a atenção, que uma empresa de Piraí, divulgando num site de Pinheiral, solicitando funcionários.
e a gente vê que não é nenhum cargo com especialidade, com uma escolaridade elevada, são cargos de níveis simples, que pode ser ocupado por qualquer pessoa, e solicitando isso em outro município. Então, acho que a gente tem que batalhar em cima disso. O emprego dentro do nosso município é uma preocupação constante, e eu acho que a gente tem que lutar, nos unirmos em torno dessa questão, para decidir e para ajudar, contribuir para a cidade conseguir empregar seus filhos. E agora, finalmente, eu vou falar da questão do funcionário público. Eu acho que essa reunião hoje foi uma reunião muito proveitosa, nós tiramos algumas dúvidas, mas, infelizmente, quando fala de dinheiro, dinheiro no bolso, que é onde dói, a coisa complica um pouquinho. Aí, uma vez, eu conversando com o prefeito, ele me disse a seguinte frase: qual prefeito não gostaria de dar o maior aumento possível? Você vira rei dentro da sua cidade. Só que nós temos as responsabilidades, e, infelizmente, mesmo no momento de dificuldade, que a gente tem que olhar para o lado. O Charles acabou de falar no discurso dele, que aqui do lado, eu não sei qual foi a cidade, daqui a pouco eu vou ler no jornal, fiquei curioso, uma situação dessa. Felizmente, nosso município paga em dia. Eu sou funcionário da prefeitura há mais de 15 anos, nunca teve um atraso de salário, nunca ouvi falar que um 13º não foi depositado. E o que a gente ouve nas outras cidades não acontece bem assim. Eu sei que o servidor almeja uma melhoria no seu salário, uma melhoria real, um ganho real. Só que desde a minha primeira sessão, apesar de todos os comentários, votou contra, não votou, o fulano pediu, o outro negou, como foi dito hoje, gravado, eternizado, todos sempre falaram a mesma linguagem, todos querem a melhoria para o funcionário público, mas eu sempre usei a palavra responsabilidade. Eu falei no meu primeiro discurso nessa casa e vou continuar batendo nessa tecla. Eu acho que o futuro e a garantia de salários melhores para o funcionário está no plano de cargos e salários. Sinceramente, eu não acredito em nenhuma outra estratégia que alimente parcialmente, que seja por um prazo não definitivo. Eu acredito que o plano de cargo e salário é salário real, é aumento real no bolso do funcionário e a garantia na sua aposentadoria e para o resto da sua vida. Mesmo nas dificuldades, eu quero que os funcionários estejam certos de que a nossa luta é diária, dos 11 dessa casa. Parabenizar, presidente, pelas suas palavras, vereador Alzemiro, vereador Júnior Rocha, que, na hora da reunião, se posicionaram e foram felizes nos seus levantamentos. Eu acho que dessa maneira, com responsabilidade e com os pés no chão, eu acho que Piraí tem uma chance de ter um ganho real no salário do funcionário, e começando esse estudo de baixo para cima, das classes que ganham menos para os que ganham mais. O aumento não tem como fazer discriminação, vou dar um aumento maior para tal classe, isso daí tem que ser uma coisa uniforme, está na lei de responsabilidade fiscal, e esse aumento ele reflete no 13º, no triênio, na aposentadoria. Então, assim, isso tem que ser feito com muita responsabilidade. A gente entende as questões, e eu deixo claro aqui que a nossa batalha é no plano de cargo e salário. Essa é a nossa luta. Boa noite a todos. Voltem para casa na paz. Obrigado, presidente. Boa noite. Antes de encerrar, eu quero parabenizar o vereador Charles por mais um ano de vida, desejar muita paz, saúde. Quero agradecer as palavras do vereador Alzemiro, Júnior Rocha, Eco Staccato, vereador Darley e agora o vereador Júnior Dentista. Primeiro, por ter ajudado, colaborado muito para que esse sonho de 4 anos como presidente
estou indo para o 6º ano, 5º e 6º ano, a gente ter conseguido colocar essa sessão online. Era um sonho do mandato passado, não deu para a gente conseguir realizar, porque tivemos obras, tivemos outras coisas que eram prioridade, e hoje fico muito feliz de, junto com os colegas vereadores aqui, que se empenharam bastante para que isso fosse possível, a gente está inaugurando essa Câmara online. Quanto aos servidores, Alzimiro citou, o vereador Eco, Darley Júnior, Junão, citou a minha fala lá dentro na reunião. Eu acho que a gente não pode se comparar com os vizinhos. A gente não pode nos nivelar por baixo. Acho que Piraí hoje tem a melhor saúde do Estado por 4 anos consecutivos. Temos uma educação maravilhosa, um investimento de 30 milhões, 33 milhões em saúde, 30 milhões na educação. E temos que melhorar. Temos que investir cada vez mais, mas não podemos deixar o nosso servidor. Às vezes eu fico um pouco constrangido aqui de falar do servidor, porque sou servidor público, sou concursado. Então, tenho certeza que tem pessoas que pensam que só falo a favor do servidor porque sou servidor. Mas não é. Vejo a luta de todos os vereadores. Hoje nós temos o Darley, Flávio, servidor também, Júnior, está 15 anos prestando serviço. Mas não só eles, o Charles trabalha em uma empresa diferente, o Eco também é prestador de serviço, Maria Hermínio, até do mandato passado também, estava ocupando um cargo na prefeitura. Russo trabalha em setor diferente, Alzimiro diferente, Ladeira veio de uma empresa diferente, Júnior Rocha estava lá no Estado, mas também já prestou serviço aqui no município. Eu fico muito feliz em ver todos os vereadores lutando pela melhora dos funcionários públicos. Eu sou funcionário público, estou há 4 anos na presidência da casa, trabalhando todos os dias com os servidores, então eu sei da necessidade. Eu não sei de que forma nós vamos fazer. Como o Alzimiro falou, temos que descobrir esse remédio, mas temos que continuar lutando. Temos que ficar em cima do prefeito, temos que bater em cima, temos que cobrar, porque o nosso servidor merece. Como foi falado aqui, temos uma cidade limpa, uma cidade organizada. Sem o servidor público não vamos conseguir. Como hoje temos uma Câmara limpa, uma Câmara organizada, bem estruturada, o presidente não faz isso sozinho, os vereadores não vão conseguir fazer sozinho, não vão conseguir fazer política se não tivermos essa estrutura. E quem dá essa estrutura é o servidor. Então, lá no Executivo, da mesma forma. Então, eu fiquei muito feliz com a resposta, com a preocupação do nosso prefeito. A gente sabe dessa crise mundial, da dificuldade que o mundo está vivendo, e que no Brasil não foi diferente, chegou, no nosso município também chegou. O prefeito apresentou hoje alguns dados, falando que a nossa receita está caindo. Mas vamos lutar, como foi colocado lá, se não me engano, pelo Alzimiro, pelo Charles, pelo Júnior. Temos empresas instalando no município. Vamos fazer de tudo para que essa arrecadação volte, aumente, para que possamos dar um aumento melhor para o servidor. Não temos prazo. Temos que votar amanhã. Então, amanhã vamos votar os 7%. Mas cobramos do prefeito. O prefeito foi cobrado e ficou de dar uma resposta para a gente. De breve, a gente conseguiu, eu não sei de que forma, eu dei minha sugestão, não sei se vai ser válida, temos que estudar com calma, mas que possamos ajudar os servidores que se encontram numa categoria abaixo dos demais. Pelo menos esses servidores que ganham até R$1.000, R$1.200, temos que fazer algo para ajudá-los. Não podemos deixar nessa situação. E tenho certeza que
eu e Flávio somos servidores públicos, mas contamos com todos vocês, sabemos do empenho de vocês e do prefeito também, nós vamos conseguir melhorar. Boa noite. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 14 de maio do corrente ano, à hora regimental.